Olá, peregrinos, olá, peregrinas da luz, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma live, sejam bem-vindos a mais um encontro de luz. É uma imensa alegria estar aqui na companhia de cada um. Bom dia, Paulo, seja bem-vindo. Bom dia. Tá com problema de conexão você aí, tá? Deu uma parada aqui, não ouvi nada que você falou. Tô viajando, Ah, tá. seja bem-vindo, viu? Tá, obrigado, João. Paulo, alegria de a gente ter você aqui com a gente. Vamos Obrigado. então fazer a nossa teste de abertura, depois eu te passo a palavra. Beleza. Agradecemos ao Mestre Jesus essa oportunidade que ele nos concede nessa manhã. Que o Divino Amigo nos guie, nos ampare. E possa Repicando demais. nosso fazer aí o conhecimento nessas interpretações e livrares de todos os males. Que assim seja. Com essa Sim, prece a sim. gente vai dando por aberto a nossa live. Né? E agora eu passo a palavra para o Paulo, que vai falar para a gente sobre a autoridade da doutrina espírita. Fique à vontade aí, Ô, Paulo. João, só. Tá, obrigado. Só confirma pra mim se tá compartilhando a minha tela aí, por favor. Os slides. Isso. Primeiramente, bom Tá dia sim, a agora todos. tá. Tá, ok, então, João, obrigado. Primeiramente, bom dia a todos. Então, a nossa tarefa de hoje é fazer um estudo do Evangelho. Eu achei muito interessante porque eu estou beirando os 34 anos de doutrina e é a primeira vez que eu encontro uma casa sugerindo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, começando pela introdução. Geralmente, começa-se, né, pelo capítulo primeiro, esquecendo a introdução, ou-se como se ela não existisse. A nosso ver, tem coisas importantes na introdução que a gente precisa saber, precisa tomar conhecimento, por isso que a gente louva a iniciativa da casa por essa iniciativa, né, de fazer esse estudo aí já de cara, vamos dizer assim. Então, nossa frase inicial, para iniciarmos o nosso estudo, é uma frase de Jesus mesmo, né, que ele está no Evangelho de João, onde Jesus disse o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então, Jesus é algo muito importante para todos nós, e especificamente para nós espíritas, né? Nós vamos ver que o Kardec pergunta aos espíritas o seguinte: ó, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta mais curta lá do livro dos Espíritos é ver de Jesus. Embora algumas traduções só tá a palavra Jesus, mas no original francês é ver de Jesus. Bom, duas palavras são destaque nessa pergunta, né? Primeiro é guia, que guia a gente segue, e segundo é modelo. Modelo a gente copia. Bom, para a gente copiar um modelo, a gente tem que saber, né, o que esse modelo fez, né?
o que fez, como foi a vida dele, que exemplos ele nos passou para que a gente possa copiar. E isso nós só vamos encontrar no Evangelho, né? Por isso que é importante o estudo do Evangelho dentro da doutrina espírita. Bom, especificamente o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é estruturado em 28 capítulos. A divisão normal dos capítulos, e aí nós temos 21 capítulos, é a seguinte: tem 3 partes. A primeira parte, Kardec apresenta texto do Evangelho conforme o Novo Testamento, tá? A segunda parte, ele faz comentários, então tece alguns comentários sobre o texto, né, que ele copiou. E a terceira e última parte, ele traz as instruções dos espíritos, algumas mensagens que os espíritos deram sobre os temas, daí ele coloca dentro do contexto, né, do tema que está sendo estudado. Eu disse 21, mas são 28, então estão faltando 7, né? Estão 7 capítulos que são diferentes, né? Então, o capítulo 20, por exemplo, ele só tem, aliás, ele tem os textos de evangelhos e depois pula para a instrução dos espíritos, ou seja, não tem comentário de Kardec, tá? Dos capítulos 22 a 26, tem só comentários, da mesma forma, só comentários de Kardec, não tem instrução dos espíritos. E, finalmente, o último, que é só fala de Kardec, que é a coletânea de preces espíritas. Isso é só para a gente situar, né, em relação ao que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, Gandhi disse uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte: se toda a literatura espiritual da humanidade perecesse e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então a gente percebe que Gandhi, que não era um cristão, deu um valor extraordinário ao Sermão da Montanha. Mas por que eu estou falando de Sermão da Montanha? Então nós vamos ver agora. Porque o Sermão da Montanha é o ponto central do ensino de Jesus, e em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec reconhece a sua importância. E nós vamos ver, nós vamos trazer uns dados aqui, nós vamos ver que realmente é isso mesmo. Então, o que nós temos aqui, esse quadro? O Sermão da Montanha, ele tem 20 capítulos, dos 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala dele. Então, 71% dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo tem alguma coisa do Sermão da Montanha. Se nós formos analisar pelo lado dos versículos, pela quantidade de versículos, melhor dizendo, do Sermão da Montanha, que são os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, nós vamos encontrar 111 versículos. Desses 111 versículos, 95 deles Kardec trata no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, sob a ótica dos versículos, então 86% do Evangelho segundo o Espiritismo se refere ao Sermão da Montanha. Eu acho esse dado muito... Eu levantei de curiosidade, mas achei o resultado muito interessante, que prova que Kardec realmente percebeu a importância do Sermão da Montanha, então, ele, de certa forma, ele está comungando com o pensamento de Gandhi, né? Bom, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter uma introdução, e nessa introdução nós temos 4 itens. Os itens que foram sugeridos para que pudesse falar é o primeiro e o segundo. O primeiro vai falar do objetivo desta obra, ou seja, desta obra qual? O Evangelho segundo o Espiritismo, tá? E o segundo item vai falar da autoridade da doutrina espírita, né? Os outros 2, provavelmente outras pessoas vão estudar, né? Então, nós não vamos comentar em nada. Vamos lá só nos 2 que é a nossa missão, né? Então, vamos lá no primeiro item, que é o objetivo dessa obra. Bom, e aqui nós vamos pegar muita coisa de Kardec e vamos comentar, porque não tem outra alternativa, tá, gente? Então, nós vamos ter que pegar, ler o que Kardec falou e sair comentando para a gente poder entender. Então, vocês vão observar que tudo que a gente praticamente vai falar aqui está entre aspas. E entre aspas significa que é de terceiro. Então, no caso, Kardec. Então, ele inicia dizendo o seguinte: pode-se dividir as matérias contidas nos evangelhos em 5 partes. A primeira parte seria os atos cotidianos da vida do Cristo, de Jesus, né? Os milagres. A terceira seria as profecias. A quarta seria as palavras que serviam
ao estabelecimento dos dogmas da igreja. Quando ele diz igreja aqui, é o sentido da igreja, que é a igreja católica. E o ensino moral. Então, ele vai fazer o seguinte, ó, se as 4 primeiras partes têm sido objeto de controvérsia, a última permanece inatacável. Qual a última? Ele está falando ensino moral. Então, o ensino moral, e ele vai deixar bem claro, não tem como nós estabelecermos qualquer tipo de controvérsia ou desavença em relação a ela. Né? E, especificamente, quanto ao item 2, a segunda parte dos milagres, ele vai tratar no livro A Gênese, nos capítulos 13, 14 e 15, ele vai falar sobre os milagres, segundo o Espiritismo, analisando os milagres de Jesus sobre a ótica espírita. Né? Então, a parte dos milagres está sendo vista, analisada em outra obra. Mas aqui, então, o Evangelho vai só tratar do ensino moral. Então, continua Kardec. A própria incredulidade se curva diante deste código divino, ou seja, código moral divino, que quer dizer. É o terreno onde todos os cultos podem se encontrar, a bandeira sobre a qual todos podem se abrigar, quaisquer que sejam suas crenças. Então, o código moral de Jesus, ou o que ele chama de código divino, a ensino moral de Jesus, que ele chama de código divino, é um terreno onde todo mundo nós podemos encontrar, ou seja, todas as religiões podem encontrar. Nós podemos levantar a bandeira lá sem todas as crenças, sem problema nenhum. Por quê? Porque ele nunca foi causa de disputas religiosas. Sempre e em toda parte levantadas por questões de dogma. Então, as disputas religiosas se levantam por questões de dogma. Tipo assim, Maria era virgem, não é? Entendeu? Jesus era filho único de Maria ou não? Jesus era descendente de Davi ou não? Essas disputas, questões dogmáticas, né? Então, dentro do código moral, você não tem que discutir isso, né? Porque a maioria é mais apegada, a maioria das pessoas, né, vamos dizer assim, é mais apegada à parte mística do que à parte moral, que exige a reforma de si mesmo. Ou seja, então ele está falando assim, na parte dogmática, nas outras partes, todo mundo entra em conflito, mas na parte moral ninguém pode falar nada, né? Porque toca a cada um de nós e é uma coisa que é exigido de nós, ou seja, a reforma íntima, porque está intimamente ligado com isso. Bom, continua Kardec lá. Para os homens em particular, esse ensinamento moral é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida pública ou privada. Então, já está falando para nós assim, ó, o que nós vamos falar aqui neste livro é uma regra de conduta para nós espíritas. Para todas as situações da nossa vida, onde nós estamos na nossa vida privada ou pública, nós temos que comportar conforme esse código moral. E ele continua lá. O princípio de esse código é o princípio de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. E esse mais rigorosa justiça é uma passagem que a gente vai encontrar em Mateus, no capítulo 7, versículo 12, que coincidentemente está onde? No Sermão da Montanha, capítulo 7, Mateus, Sermão da Montanha, onde Jesus diz assim, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, né? Porque está aí a lei e os profetas, ou seja, a lei divina consiste nisso. Você quer que os homens façam você, faça também a eles, né? E isso significa justiça, né? Enfim, acima de tudo, o caminho infalível à felicidade a ser conquistado. Então, o aperfeiçoamento moral, o colocar a moralidade de Jesus no nosso dia a dia é o único caminho que vai nos levar à felicidade. Fora isso, não tem outra alternativa, né? Não vamos conquistá-la nunca. Uma ponta do véu levantada sobre a vida futura. Essa parte, então, essa parte moral do ensinamento moral, é o objeto exclusivo dessa obra. Que obra? O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Kardec já deixa bem claro. Então, ou seja, o Evangelho, segundo o Espiritismo, vai tratar somente do ensino moral de Jesus e ponto. Todos admiram a moral evangélica. Todos proclamam-lhe a sublimidade e a necessidade, mas muitos o fazem por confiança do que ouvindo dizer ou pela fé em certas máximas tornadas proverbiais. Então, muitas vezes a gente cita alguma passagem evangélica porque ouvimos um pastor ou um padre falando, ou um espírita falando. Nós mesmos não temos muito conhecimento a respeito daquilo que nós estamos falando. Então, aí que Kardec completa, então, falando assim, ó, mas poucos a conhecem a fundo, né? Essa moral todos conhecem. Nós, a maioria de nós, não conhecemos essa moral evangélica. E menos ainda compreendem e sabem
deduzir as consequências. Além de não conhecer pouco, nós não compreendemos, e nem se não conhecemos e não compreendemos, não temos como deduzir consequência nenhuma disso, dessa moral evangélica. Então, aí Kardec explica, a razão disso está, em grande parte, na dificuldade que a leitura do Evangelho apresenta ininteligível para a maior parte dos leitores. Ou seja, quando a gente começa a ler o Evangelho, a gente não compreende o que está escrito, um linguajar muito diferente do nosso cotidiano, cita muitas coisas de época, da cultura da época, que nós não vamos entender. Óbvio também que tem aí uma parte dogmática que entrou no meio lá e alterava os textos para justificar essa parte dogmática. Então, de uma forma geral, temos uma certa dificuldade, sim, de entender o que está lá no Evangelho, né? Então, a forma alegórica, e aí eu vou tentar explicar também, a forma alegórica, que Jesus trabalhou muito com parábolas, alegoria, e o misticismo intencional da linguagem faz com que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como ler as peças sem as compreender, ou seja, sem proveito. Ou seja, nós lemos o Evangelho de Jesus mais como uma obrigação, entre aspas, do que estão ali lendo para entender, compreender e aplicar no nosso dia a dia. Os preceitos de moral, disseminados aqui e ali, está falando lá no Evangelho, né? Confundidos na massa de todos os relatos, passam despercebidos. Então, a parte moral de Jesus, como ele não compreende, está lá disseminada ao longo do Evangelho, então passa despercebido, porque não tem compromisso de ler para entender, né? Nós estamos lendo mais para ficar livre, não, porque o padre falou, o pastor mandou, o Paulo falou, então você lê por ler, mas sempre para entender e objetivamente estudá-lo na profundidade que precisamos. Então, aí continua Kardec. Torna-se, então, impossível apanhar-lhes o conjunto e fazer-os objeto de uma leitura e de uma meditação individual. Então, nós temos que ler e meditar o que está lá. Meditar é pensar, refletir com o que em cima daquilo que nós lemos, para poder compreender, entender e, principalmente, e objetivamente, colocar em prática. Bom, aí eu venho completar o seguinte: reunimos nessa obra, ou seja, o Evangelho segundo o Espiritismo, os artigos que, propriamente falando, pode constituir um código moral universal, sem distinção de culpa. Os artigos que você está falando aqui, os artigos contidos no Novo Testamento, ou seja, no Evangelho de Jesus, tá? Então, juntou no Evangelho segundo o Espiritismo esses artigos relacionados com a fala de Jesus, e que nós vimos que está concentrada no Sermão da Montanha, pode servir para todos nós como um código moral universal, ou seja, para todo mundo, independentemente de que religião que você segue, ou até mesmo se não seguir religião nenhuma, ele serve como um roteiro moral. Nas citações, conservamos tudo que era útil ao desenvolvimento do pensamento, eliminando apenas as coisas estranhas ao assunto. Por outro lado, respeitamos escrupulosamente a tradução original de Sarcey, assim como a divisão dos versículos. Esse Sarcey que ele cita aqui foi um tradutor da Bíblia, e no século XVIII, a tradução dele, da Bíblia, foi muito usada, muito difundida, então era o top lá da época, e o nome dele completo é Luiz Isaac Lemestre de Sarcey. Ele viveu de 1613 a 1684, né? Era um sacerdote de Campos, e foi um teólogo jansenista, né? E humanista francês, tá? Então, só para a gente ter uma referência, que ele não pegou qualquer Bíblia, então ele pegou uma Bíblia, vamos dizer assim, séria, para dessa Bíblia tirar as passagens que vai estudar no Evangelho segundo o Espiritismo. Algumas delas vão levar para Gênesis também, porque ele vai usar essa mesma obra. Enfim, Kardec só trabalhou com a Bíblia da tradução Sarcey. Continuando. Esse é apenas um trabalho material, ou seja, juntar e tal, é um trabalho material, que, isolado, teria sido de utilidade secundária. Então, ele não dá muito valor juntar isso, né? O essencial, então, ele vai mostrar o que tem valor. O essencial será colocado ao alcance de todos, pela explicação das passagens obscuras e pelo desenvolvimento de todas as consequências, visando sua aplicação às diferentes situações da vida. Então, olha só, juntar os textos não é o principal. O principal é tentar traduzir o que falam esses textos, explicar essas passagens numa língua que todo mundo entende, porque aí nós temos condições de colocá-las
em qualquer situação de nossa vida, né? E aí ele fecha, então, dizendo assim, é o que tentamos fazer, com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Então, ele está falando assim, ó, os espíritos me ajudaram a fazer isso aqui, essa proposta que eu tinha de montar, ou de criar esse evangelho segundo o Espiritismo. E como nós vamos ver, ou como nós falamos, melhor dizendo, em 21 capítulos, tem instruções dos espíritos. Os espíritos comentam os textos, né? Bom, aí continua Kardec lá, muitos pontos do evangelho, da Bíblia e dos autores sacros, em geral, são ininteligíveis, são incompreensíveis, a gente não consegue compreender. E muito até parecem irracionais, né? Fora de lógica, né? Vamos dizer assim. Por faltar a chave para se compreender o seu verdadeiro sentido. Essa chave está inteiramente no Espiritismo, como já puderam convencer-se os que o estudaram seriamente e como o reconhecerão ainda mais tarde. Então, o Kardec está falando assim, ó, para você entender o Evangelho, você precisa de ter uma compreensão de doutrina espírita, porque a doutrina espírita vai te explicar de uma forma clara e objetiva tudo que está lá no Evangelho, de tal forma que você pode aplicar no seu dia a dia. Então, é por isso que diz que é a chave que abre a compreensão do Evangelho, tá? E isso é importante, tá? Bom, encontra-se o Espiritismo por toda parte na antiguidade e em todas as idades da humanidade. Obviamente, o Espírito não se encontra em toda a antiguidade, em todas as idades da humanidade. O que ele está querendo dizer, na verdade, aqui, que os princípios espíritas, a manifestação dos mortos, por exemplo, a crença na reencarnação, isso são conhecimentos desde que o mundo é mundo. Então, não é invenção do Espiritismo. Por isso que ele fala que tem na antiguidade e nas idades da humanidade, mais antiga da humanidade, né? Não é invenção. A manifestação dos mortos não foi a invenção dos espíritas, e nem de Kardec, pior ainda, né? Então, existiu desde que o mundo é mundo, né? Então, por toda parte, encontramos traços dele nos escritos, nas crenças e nos monumentos. Quando a gente pega especificamente a Bíblia, que reflete muito a cultura judaica, nós vamos ver de ponta a ponta manifestações espirituais e até mesmo nós vamos ver a reencarnação, embora aí já no Novo Testamento, embora eles queiram dizer que não está, mas está lá sim, basta querer ter olhos para ver, como se diz, né? Por isso, né, ele se abre horizontes novos para o futuro, o Espiritismo, então abre horizontes novos. Lança a luz, não menos viva, sobre os mistérios do passado. Então, esses mistérios da manifestação dos mortos, que era tido como sobrenatural, Kardec coloca tudo como coisa natural, então vai tirar todo esse véu de mistério, colocando a coisa natural e normal dentro dos acontecimentos da vida, então, e aí os espíritos também podem nos ajudar a compreender os evangelhos, passam instruções, orientações, então vai dar uma luz totalmente diferenciada em relação ao que nós tínhamos até então de conhecimento a respeito dos temas do Novo Testamento, principalmente. Como complemento de cada preceito, esse preceito que ele está falando aqui é justamente aquelas passagens da Bíblia que ele vai tirar para dar início a cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E essa parte, todos os capítulos têm, ou seja, todos os 28 capítulos têm uma parte que é tirada da Bíblia, tá? Então, essa parte que ele tirou da Bíblia, ele vai acrescentar algumas instruções escolhidas entre as que foram ditadas pelos Espíritos. Então, a terceira parte que nós falamos no início, né, que é as instruções dos Espíritos, né? A segunda parte ele não fala nela, né? Ele não comenta aqui, mas então ele fala da primeira parte que nós citamos lá e a terceira parte. Foram ditadas pelos Espíritos em diversos países e pelo intermédio de diversos médios. Então, não foi um só médico que deu essas comunicações, né? Veio por diversos médicos, e esses médicos não eram de um país só, vários países espalhados pelo mundo afora. Aí ele diz lá, se essas instruções tivessem saído de uma única fonte, poderia ter sofrido uma influência pessoal ou do meio, ao passo que a diversidade das origens prova que os espíritos dão seus ensinamentos por toda parte e que não há ninguém privilegiado em relação a isso, ou seja, recebeu o ensinamento dos espíritos. Então, se essas orientações viessem por um médio só, essas mensagens dele, essas orientações, podia estar tingida pelo pensamento, pela parte
que aquele médium entende das coisas, então podia estar influenciado, ou pela cultura que o médium está inserido. Então, como está vindo de várias partes do mundo, isso fica mais generalizado, e essa parte do médico poderia atingir as instruções, fica, de certa forma, livre. E ele fecha dizendo que nenhum médium tem privilégio sobre isso. Ele vai fazer uma nota. Esse asterisco lá é uma nota que ele vai fazer em cima dessa fala. E isso é interessante também. Então, Kardec vai falar o seguinte: quanto aos médiuns, deixamos de citá-los. A pedido da maioria, não foram designados, e não convinha fazer exceções. Os nomes dos médiuns não teriam acrescentado, aliás, nenhum valor à obra dos espíritos. Teria sido apenas uma satisfação de amor próprio, a qual não caberia de maneira alguma aos médiuns verdadeiramente sérios. Eles compreendem que, sendo seu papel puramente passivo, o valor das comunicações não realça em nada seu mérito pessoal, e seria pueril envaidecer-se de um trabalho de inteligência ao qual se presta apenas o concurso mecânico. E esse aqui eu achei muito interessante, porque na atualidade que a gente está inserido, né, todas as obras espíritas, elas vêm lá designando o nome do médium que recebe a mensagem. Tá? Isso aí eu acho que é uma coisa que a gente poderia repensar. Porque Kardec está falando assim, ó, o que importa não é o médium, o que importa é quem que trouxe a mensagem, o valor moral que está na mensagem. O médium é um mero instrumento. E à medida que a gente começa a colocar o nome dos médios nos títulos da obra que eles publicaram as mensagens, então dá a impressão que o médium é importante. E aqui, infelizmente, no nosso meio, nós damos um valor excessivo aos médios. Então, mas o médio tal, mas já acha que tudo dele é verdadeiro. Então, isso não é bem o que Kardec está querendo passar aqui para nós, não. Então, nós temos que repensar isso aí, com muito carinho, claro, né? Sem desmerecer médio nenhum também não. Tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Bom, aí ele continua lá e já para fechando essa primeira parte. Esta obra, então, está falando aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, é para uso de todos. Então, quando ele diz uso de todos, por que ele está falando isso? Porque lá no início da doutrina espírita, pessoas de várias correntes religiosas filiaram ao Espiritismo. Então, a pessoa que era católica filiou ao Espiritismo, o que era protestante filiou ao Espiritismo. Ninguém largou a sua religião de origem para abraçar o Espiritismo. Então, está fazendo essa obra, o Evangelho, serve para todo mundo, independentemente de crença. Pronto. Né? Ele não quis fazer algo no sentido mais de sectário, né? E eu acho que eu fui muito feliz nisso, né? Então, ele continua, cada pessoa pode extrair dela os meios de conformar sua conduta à moral do Cristo. Ele está preocupado, então, com a moral. Então, se você ler, você vai entender, pode tirar ali um entendimento que você possa colocar em prática no dia a dia essa moral de Cristo, e pronto, qualquer pessoa, independentemente, né, de religião ou de crença. Os espíritas nela encontrarão, então aqui é específico para nós, né, além disso, as aplicações que diz respeito modo especialmente a eles, né, graças às comunicações estabelecidas entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica ensinada a todas as nações pelos próprios espíritos não será mais letra morta, né? Então, todo mundo vai compreender. Então, letra morta é isso. Se você lê, não entende nada. Então, se você lê e entende, então já não é letra morta. Então, e passa a aplicar. Se você entende, você aplica. Se você não entende, você não aplica, né? E serão incessantemente solicitados a colocá-la em prática. Então, justamente por isso que não é letra morta. As instruções dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm iluminar os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Então, todas as mensagens dos Espíritos têm esse viés de tentar nos convencer ou nos instruir à prática da moral de Cristo, ou seja, prática do Evangelho. Então, esse que aí Kardec vai falar que é o objetivo da obra, que é o início dessa primeira parte. Tá? Agora vamos entrar na segunda parte, que seria a autoridade da doutrina espírita, e ele dá um subtítulo chamado
controle universal do ensinamento dos espíritos. Em alguns lugares a gente vê também controle universal dos ensinos dos espíritos, que também tanto faz, é a mesma coisa, e que nós precisamos de entender o que é isso, né? De que é que Kardec está falando. E isso talvez é um ponto importantíssimo, na minha opinião, até eu acho que devia estar lá mais no Livro dos Espíritos do que aqui, né? Mas como eu já tinha feito o Livro dos Espíritos, e foi ao longo que percebeu a necessidade de falar isso, e acabou colocando aqui também, tá? Bom, então, Allan Kardec, vamos voltar um pouquinho, aliás, adiantar, porque a Revista Espírita, vamos falar de 1865, o Evangelho foi publicado em março de 64, vamos adiantar um pouquinho para ver uma fala de Kardec. Então, ele vai falar assim, a opinião de um espírito sobre um princípio qualquer não é considerada pelos espíritos senão como uma opinião individual, que pode ser justa ou falsa, e não tem valor senão quando é sancionada pela maioria, pelo ensino da maioria, dado sobre os diversos pontos do globo. Foi esse ensino universal que fez o que ele é e que fará o que será. Diante deste poderoso critério, caem necessariamente todas as teorias particulares que sejam produto de ideias sistemáticas, seja de um homem, seja de um espírito isolado. Então, o ponto mais importante aqui, a ressaltar, é a questão de que as instruções dos espíritos não tem como fonte um espírito só. Foram vários espíritos que deram instruções, e Kardec simplesmente coordenou aquelas instruções, fez como se fosse um resumo daquelas ideias, e passou como opinião dos espíritos, não de um espírito. Né? E isso é importante porque uma opinião individual pode ser falsa. Ela pode ser justa, mas pode ser falsa também. E quando você tende a opinião mais no sentido universalista, então ela tende para a verdade. É por isso que é importante. Né? E mais ainda, que buscou diversos pontos do globo, vários países. Né? Então, essas instruções do espírito não vêm nem só dos espíritos ou através dos médicos da França, por exemplo. Porque aí podia ter, as instruções podiam estar contaminadas com a cultura francesa, com coisas da cultura francesa e do próprio médico, que está inserido naquele contexto. Agora, vem várias partes do mundo, então a tendência desses valores culturais é mais fácil de distinguir e de eliminar quando você junta todas as informações. Né? Então, ele trata isso como ensino universal. Universal por quê? Porque ele veio de diversas partes do globo. Bom, uma ideia falsa pode, sem dúvida, agrupar ao seu redor alguns partidários, mas não prevalecerá jamais contra aquela que é ensinada por toda parte. Então, alguém pode dar uma ideia falsa e juntar certo nível de adeptos. Claro, pode acontecer. Mas à medida que vem outras ideias e contrárias àquela, que vai prevalecer a maioria. Então, por isso que o ensinamento vem de toda parte, que é o caso que está falando aqui, da instrução dos espíritos, vai ter um poder, vamos dizer, entre aspas, de trazer a verdade, tirando essas ideias falsas, vindo aí por uma pessoa, um médico, ou um espírito também, né? Aí vem lá, se a doutrina espírita, já voltando no que Kardec está falando nesse tópico, se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, teria como garantia apenas as luzes daquele que a tivesse concebido. Então, a gente observa que o quê? Que grande parte das correntes religiosas, elas têm uma pessoa como fundador, o que não aconteceu com o Espiritismo. Porque Kardec só juntou as mensagens e falou só, e o ensino é dos espíritos, não é meu. Eu só juntei. Né? Quando a maioria das outras tem um fundador. Né? Então, esse um fundador que dá a impressão que ele tem a luz mais que todo mundo. Né? Esse é um dos grandes problemas. Aí continua Kardec lá. Ora, ninguém neste mundo poderia ter a pretensão de possuir sozinho a verdade absoluta. Esse é o grande problema. Se os espíritos que revelaram tivessem se manifestado a um homem só, nada lhe garantiria a origem. Pois seria preciso acreditar na palavra daquele que dissesse ter recebido os seus ensinamentos. Ou seja, só uma pessoa, o Kardec, só eu que recebi essa revelação.
Então, quem vai garantir que aquilo é verdadeiro ou não? Né? É isso que ele está falando. Admitindo, de sua parte, uma perfeita sinceridade, ele poderia, quando muito, nessa pessoa que diz, recebendo a revelação, né, convencer as pessoas do seu ciclo. Poderia ter sectários, mas nunca chegaria a ter adesão de todos. É tanto que todas essas correntes religiosas criadas em função de um fundador qualquer não abrange o mundo como um todo, né? Localizadas, e pode ter em vários países, até tudo bem, mas em quantidade de pessoas insignificantes diante do conjunto da população, né? Isso que é importante também. Então, tudo que vem de uma pessoa só é algo problemático, vamos dizer assim. Problemático, tem que ser estudado, analisado, criticado, para que a gente não possa cair em situações aí que a gente não quer. Aí continua Kardec. Deus quis que a nova revelação... Que nova revelação que está falando? É justamente a terceira revelação, que é a doutrina espírita. Então, Deus quis que a doutrina espírita chegasse aos homens por uma via mais rápida e mais autêntica. Em vez de vir por um homem só, aí ele fala assim, não, vamos ampliar isso para dar autenticidade. Então, o que é isso? Ó? Por isso encarregou os espíritos de ir levá-la de um polo a outro, manifestando em toda parte, sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir sua palavra. Então, o quê? Os espíritos manifestaram todas as partes do globo, então ninguém tem privilégio exclusivo de ter ouvido os espíritos, e esse privilégio, se existe, estende a todo mundo, por toda parte. Então, acabou. Né? Então, o problema mais grave de uma fonte só foi eliminado. Portanto, na realidade, são os próprios espíritos que fazem a propaganda, com auxílio de inumeráveis médios que eles suscitam de todos os lados, comunicando-se em toda parte, a todos os povos, a todas as seitas e a todos os partidos. Os espíritos são aceitos por todos. Né? Por quê? Porque quando a gente busca muito o privilégio ou o exclusivismo em cima de alguma coisa, sempre nós vamos arrumar problema. As desavenças, o sectarismo. Quando a mensagem vem por todo canto, por todo mundo, isso tende a desaparecer. Tá? Por isso que uma revelação a nível mais, que estamos falando assim, a nível mais universal, é muito melhor que aquela a nível individual, né? Que pode trazer excesso problemas nisso aí no futuro. Continua lá, Kardec. O espiritismo não tem nacionalidade. Escapa a qualquer culto particular. Não tem nacionalidade por quê? Porque as informações dos espíritos vêm de todas as partes do mundo. Não escapa a qualquer culto particular, porque Kardec não estabeleceu ou você é espírita e tem que largar a região de origem que você está. Não. Né? Ele não criou esse tipo de sectarismo. E não é imposto por nenhuma classe da sociedade. Isso é um ponto importante, porque Kardec não impõe a crença espírita a quem quer que seja. Né? Aí ele fala, já que todos podem receber instruções de seus parentes e amigos do além-túmulo. Por quê? Porque todo mundo pode receber comunicação e instruções dos desencarnados. Não é exclusivo só de espíritas. Todo mundo pode. O católico pode, o evangélico pode receber comunicações. Por que não? Porque a mediunidade, que é o instrumento pela qual os espíritos se manifestam, não é exclusivo de espíritas, né? Médium é uma faculdade humana que todos nós temos, independentemente de crença religiosa, de cor, de raça, ser homem, ser mulher, ser criança, não faz diferença nenhuma, todo mundo tem. Né? Então, aí continua Kardec. Era necessário, se assim, para que acontecesse assim, para que pudesse proclamar todos os homens a fraternidade. Então, era importante que fosse dessa forma, né, para que pudesse estabelecer a fraternidade entre os homens e não o sectarismo. Aquela briga, a minha revelação é melhor que a sua. Começa essas brigas que a gente tem, infelizmente. Caso não se tivesse colocado um terreno neutro, né, se ele não tivesse colocado um terreno que não causasse briga, teria dado a continuidade de discussões em vez de apaziguar. Então, ele continuava colocando aí no linguajar popular lenha na fogueira. Então, as brigas, disputas religiosas continuariam aí se perpetuando, né? Então, como os espíritos vieram dessa forma, por todos os campos, todos os países, todos os povos, todas as crenças, né?
Então, isso tende a estabelecer o que ele fala da fraternidade e acabar, então, com o quê? Com o sectarismo que nos divide e que nos leva, muitas vezes, a brigar, entre aspas, por nossas posições, nossas crenças, né? Então, aí continua Kardec, essa universalidade no ensino dos espíritos faz a força do espiritismo. Universalidade por quê? Porque ele está falando, vem de todos os lugares, de todos os povos, vários médios, pronto. Então, isso que é universal. Então, por isso, né, esse ensino dos espíritos dessa forma faz a força do espiritismo. Então, ele é forte por isso. É uma vantagem da qual nenhuma das doutrinas que apareceram até hoje pôde gozar. Por quê? A maioria das doutrinas não foram universal, geralmente foram um revelador, como eu já disse, então, ele não tem esse caráter universal, mas tem um caráter individual. Este é o grande problema. Aí fecha Kardec, então. Portanto, se o espiritismo não é uma verdade, não teme nem a má vontade dos homens, nem as revoluções morais, nem os abalos físicos do globo, porque nenhuma dessas coisas pode afetar os espíritos. Né? Então é o seguinte, e ele é muito tranquilo. Se é verdade, se o espiritismo é verdade, ele vai se estabelecer por si mesmo. Não precisa de impor, né? E a má vontade dos homens não vai interferir em nada, por quê? Né? E a perseguição dos homens aos médicos também não vai influir em nada. Por quê? Porque essa mensagem, essa instrução vem dos espíritos. Você mata o médico, mas os espíritos continuam vivendo, eles vão usar o outro médico. Então, não tem como você abafar isso. Então, por isso que eu não estou preocupado. Mais cedo ou mais tarde, essa verdade vai se estabelecer. Isso é com o tempo. Nós temos que entender dessa forma. Sabe-se que os espíritos, em consequência das diferentes capacidades de cada um, então, não é que todos os espíritos têm o mesmo nível de conhecimento, não tem. Nós levamos para o mundo espiritual o nível de conhecimento que nós temos, as crenças que nós temos, tudo, nós temos que nós passamos para lá. Não viramos anjos, nem pessoas de grande sabedoria, porque nós desencarnamos. Nós somos tais quais fomos aqui, né? Então, por isso nós estamos longe de possuir individualmente toda a verdade, que não é dada a todos penetrar certos mistérios, que seu saber é proporcional à sua depuração. Isso significa que o quê? Que quanto mais evoluído nós formos em termos de moralidade, em termos de inteligência, mais conhecimento nós temos. Então, o nosso conhecimento está relacionado ao nosso nível evolutivo. Para ficar bem claro. Que os espíritos vulgares, eles chamam vulgares aqui no sentido de espíritos comuns, não sabem mais que os homens. Porque os espíritos eram homens, né? E ele vai lá, e até mesmo, ou seja, em alguns deles, até menos que certos homens, né? Que há entre eles, entre os espíritos, como entre os homens, presunçosos e falsos sábios. Querem saber o que não sabe e sistemática que tomam suas ideias por verdade. Então, por isso que nós temos que ter um conhecimento espírita antes de nos aventurarmos a ter contato com os espíritos, porque nós não conhecendo que tipo de espíritos existem, qual tipo de coisa que eles podem fazer, por exemplo, os presunçosos, os falsos sábios e tal, nós vamos cair em uma situação complicada para nós. Vamos acreditar em falsidade. Porque espírito tal fator, nós temos que aceitar. Não, não é isso. Tá? Nós temos que ter cuidado. Tá? Como foi dito, muitos deles não sabem nem mais que nós, né? Para a gente tomar pé da situação, né? Bom, enfim, toma suas ideias por verdade, enfim, que só os espíritos de categoria mais elevada, aí que nós podemos dizer os de segunda ordem e de primeira ordem, né? Os que já estão completamente desmaterializados, estão despojados das ideias e dos preconceitos terrestres. Então, só esse nível de espírito pode passar alguma coisa de nível de conhecimento para nós, sem estar contaminado com alguma coisa, particularidade de uma religião, de uma crença, de uma cultura. Só eles. E eles têm, em função disso também, em razão dessa evolução, eles têm um conhecimento muito mais ampliado. Por quê? Eles são espíritos mais antigos. Já foram criados lá milênios atrás, têm um conhecimento muito maior que a maioria, né, de nós terrestres. Então, tem tudo para nos falar. E muitas vezes tem coisa para falar que não vão entender, eles não falam ainda, né? Vai deixar a gente chegar num grau evolutivo para a gente poder receber essa nova informação. Então, por isso também que os espíritos, na codificação, não disseram tudo. E isso quem fala é Kardec, né? Não sou eu, não. Ia falar, o livro dos espíritos não é um tratado completo de espiritismo. Bom,
Então, a complemento do espiritismo vai vir com a nossa observação, com a nossa pesquisa, com a nossa ciência, que vai trazer novas informações. Agora, quando que essas informações vão chegar, como, quando, melhor dizendo, não sei, como, através do controle universal. Então, é exatamente isso, porque a informação nova não pode vir de um espírito só, tem que vir de espírito de várias partes do mundo, vai ter que manter o mesmo critério que Kardec recebeu, para aceitar aqui como um ponto doutrinário, né? Mas sabe também que os espíritos enganadores, aí, ó, não têm escrúpulo de se abrigar sob nomes falsos para fazer aceitar suas utopias. Teve um disparate de um espírito lá que se manifestou na Sociedade Espírita de Paris, que tinha como mentor o São Luís. Ele usou o nome São Luís. Olha, você vê que nível de entidade enganadora que estava lá. Só que ele foi pego no contrapé, porque analisando a mensagem deles, né, os que estavam lá presentes à reunião, analisando a mensagem desse vídeo, esse aqui não pode ser São Luís nem morto, como diz o outro. E aí acabou desmascarando o espírito, e ele confessou que não era São Luís mesmo de jeito nenhum, tá? Então, aí, ó, esse espírito enganador, nós temos que ter cuidado. Então, como eu disse, se nós não conhecemos o nível de espírito que tem do lado de lá, nós podemos cair em coisas falsas. Então, por isso, nós temos que conhecer primeiro, para depois nos aventurarmos no processo de evocar ou não os espíritos. Obviamente que o objetivo sério também, tá? Disso resulta, continuou Kardec, em relação a tudo que fugir do ensinamento exclusivamente moral. As revelações que possam ser recebidas por essa ou por aquela pessoa têm um caráter individual, sem autenticidade, que devem ser consideradas como opiniões pessoais de tal ou qual espírito, o que seria imprudente aceitá-las e propagá-las como verdades absolutas. Então, está aqui. A mensagem veio, não tem autenticidade ainda. Vamos verificar. Mas como que nós vamos verificar se essa mensagem é autêntica? Vendo manifestações de outros espíritos em outras partes do mundo. Então, à medida que nós vamos tendo outras manifestações, outras mensagens que vêm confirmar essa primeira, então ela tem que falar caráter de autenticidade. Então, ela pode vir fazer trazer, vamos dizer assim, fazer parte do corpo de doutrinário. Fora isso, de jeito nenhum, tá? Porque aí ele vai falar bem taxativamente, simplesmente opiniões pessoais. Bom, vamos lá. Tem alguns errinhos que eu estou vendo nos slides que eu tenho que consertar aqui. A concordância no ensino dos espíritos é, portanto, o melhor controle, mas ainda é preciso em certas condições. Agora, não dá condições, né? O que seria esse controle? Né? Nós vamos detalhar esse controle para quem possa entender de forma efetiva e saber como aplicar, né? Como aplicar. Né? Vamos ter que aplicar. Então, vamos lá. Só se poderá dizer que passou pelo controle universal aquilo em que se observou estes 3 indispensáveis pontos deste controle. Então, esse controle universal, que é o controle universal do ensinamento dos espíritos, tem 3 condições que são indispensáveis, tá? Não tem como você tirar nenhuma, elas se agregam umas às outras, tá? Então, nós vamos falar quais são. O primeiro ponto, o da lógica e da razão. Então, Kardec é só, aquela mensagem que você está vendo ali, analisando, se não tem lógica, não tem razão, dispensa. Não perca tempo em analisar ela, não. Então, descarta qualquer coisa, qualquer mensagem, qualquer informação que venha fugir da lógica e da razão. O outro ponto, que é o segundo, o da unanimidade da opinião da maioria dos espíritos. Então, nós vamos, além desse primeiro ponto, nós temos o segundo, que vai ser assim, a maioria dos espíritos estão dando a opinião naquele mesmo sentido da primeira mensagem que eu tenho, por exemplo. Tá? E aí vai ter o último ponto, que também é importante, porque, como eu disse, é um conjunto, não tem como tirar nenhum. Então, eles trabalham em conjunto. E o terceiro e último ponto, então, seria o quê? A concordância das revelações vinda por vários médios, olha aqui, estranhos uns aos outros, e de várias localidades. Só que esse várias localidades aqui, ele tá colocando no globo, não é no mesmo país, não, tá? Nós já falamos lá atrás. A questão no globo, ou seja, na Terra como um todo. Porque, veja bem, se nós pegarmos vários médios de uma casa espírita, e se esses médios, todos eles estão
estiverem sob influência de uma obsessão coletiva, então a mensagem vai ser praticamente a mesma. Vai variar uma palavrinha hoje, mas o teor, o fundo dela vai ser a mesma. Se é falso, o fundo falso vai estar lá para todo mundo. Por isso que tem que buscar vários países, vários métodos que não se conhecem em vários países, porque aí o controle da autenticidade está sendo feito. Então, esse é o controle universal do ensinamento do Espírito. Nada pode vir como ponto novo na doutrina que não tenha passado por isso. Tá? E esse é um ponto sério para nós, porque a gente muitas vezes não sabe como aplicar e quando aplicar isso. Estão deixando de aplicar e está vendo algumas obras aí com cada coisa que vocês nem calculam, tá? São comprometendo, inclusive, a doutrina, porque são coisas tão esdrúxulas, até mesmo algumas contrariando o que está na doutrina espírita, e as pessoas não percebem. Mas como não tá tendo análise, está publicando qualquer coisa, né? Se publica qualquer coisa, aí fica complicado. Às vezes, até mesmo médios aí que possuem editoras próprias, que trabalham, eu publico o que eu quero, então é um problema sério. Eu acho que a doutrina tinha que ter um controle maior sobre isso, mas como fazer esse controle também não sei. O controle das publicações, tá, gente? Mas não sei como fazer realmente, tá? A situação bem complicada. Entende-se que não se trata aqui das comunicações relativas a interesses secundários, mas das que se relacionam aos próprios princípios da doutrina. Então, por exemplo, quando você tem uma mensagem que é particular, que diz somente a você, um parente desencarnou, esse controle não vale, né? Você não vai aplicar. Né? Mas, obviamente, que a mensagem, para você acreditar na autenticidade da mensagem, você vai ter que ver nela elementos suficientes para aceitar como verdadeiro ou não. Também que se não coisa, né? Um apelido que a entidade falou que só você conhece, ou uma informação que só você detém, então você pode dar um controle de autenticidade. Mas isso é algo particular seu. Então, continua Kardec. A experiência prova que, quando um princípio novo deve ser revelado, aí é o ponto importante, ó. Ele é ensinado espontaneamente em diferentes pontos ao mesmo tempo, de maneira idêntica, senão pela forma, pelo mesmo, senão pela forma, ao menos pelo fundo. Então, eu falei, se o Espírito quer trazer um princípio novo, ele não vai trazer só para o grupo que o Paulo frequenta, ele vai trazer para vários grupos de Belo Horizonte, do estado de Minas Gerais, do Brasil, da França, da Europa, e vai que vai. Então, é isso que ele está falando. Né? Então, vem esses princípios todos juntando tudo lá. Então, é o que chama de controle, exatamente isso que é a ideia do controle, é isso aí. Então, essa unanimidade que faz cair todos os sistemas faciais surgidos na origem do Espiritismo, quando cada um explicava o seu à sua maneira, antes de se conhecer as leis que regem as relações do mundo invisível e do mundo invisível. Então, quando vinham as várias mensagens, começou a ter um norte melhor em relação às revelações. Então, antes cada um dava seu palpite, cada um achava que era assim ou achava que era lá, ficara tudo confuso, né? Então, à medida que essas revelações foram surgindo em várias partes do mundo, aí foi dando um corpo mais coerente, mais consistente, que se pode ver ali o fundo da verdade, né? Então, é a base sobre a qual nos apoiamos, então Kardec falando, né? Quando formulamos um princípio da doutrina. Então, quando ele colocou um princípio, ele usou aquele critério do controle, né? Não é por estar de acordo com nossas ideias que o damos como verdadeiro. Veio a revelação, não é porque eu comum com ela que eu vou aceitar. Não, eu tenho que passar pelo controle. A questão da reencarnação, por exemplo, Kardec não acreditava nela. Kardec não acreditava na reencarnação. Agora, ele acabou se convencendo pela lógica, né? E porque vários espíritos começaram a falar, peraí, então, né? Nós nos fazemos, de modo algum, árbitro supremo da verdade. E não dizemos a ninguém acreditar e então coisa porque nós dizemos. Então, é para atenção das pessoas. Não, você tem que acreditar porque eu falei, né? Nossa opinião não é, aí Kardec falando, nossa opinião não é aos nossos próprios olhos, mas que é uma opinião pessoal, que pode ser justa ou falsa, porque não somos mais infalíveis que os outros. Além disso, não é porque um princípio tenha sido ensinado para nós que o consideraremos a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Concordância que ele está falando é a unanimidade dos ensinos dos espíritos. Então, vários espíritos estão na mesma informação, houve uma concordância na revelação, então ele aceitou. Essa que é a informação que ele está passando aqui. Este controle universal, então, é uma garantia para a unidade futura do espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. No futuro, procurar-se-á
nele o critério da verdade. Então, nós não podemos nunca afastar desse controle para nós não nos perdermos. Então, da mesma forma que Kardec trabalhou para manter a unidade da doutrina, nós temos que continuar trabalhando para que no futuro ela continue viva, vamos dizer assim. Continua lá. O princípio da concordância é ainda uma garantia contra as alterações. O Espiritismo poderia sofrer de seitas, de pessoas também, claro, né, que quisesse apoderar-se dele para proveito próprio, acomodando-o à sua vontade. Opa, e como isso ocorre, né? Bom, resulta, além disso, que as instruções dadas pelos espíritos sobre pontos da doutrina ainda são não elucidados, não esclarecidos, né? Não poderiam tornar-se lei enquanto ficar isolado. Então, vem uma informação explicando alguma coisa. Se é uma informação isolada, então vai ficar em suspenso, não vira ponto doutrinário, até que venha a concordância. Então, lá, então é fechar. Por conseguinte, não devem ser aceitas, senão com reserva a título de informação. Então, vem a informação nova, está aqui, pode ser e tal. Então, nós vamos esperar, aguardar a confirmação vindo por várias partes, de vários médicos, várias partes do mundo, para falar assim, não, que beleza, essa informação está legal. Então, Kardec teve um critério, né? E isso é importante, é um critério que nós jamais poderemos abandonar. Daí a necessidade de se agir com maior prudência em sua publicação. E aqui, infelizmente, nós não estamos vendo no movimento espírita prudência em publicação. Publica-se cada coisa que vocês nem acreditam, tá? Acreditando que devam ser publicadas. É importante não apresentá-las senão como opiniões de individuais, mais ou menos prováveis, mas tendo, em todo caso, necessidade de confirmação. Isso pode ser, mas nós temos que aguardar, confirmar. O confirmar é outros espíritos dando mensagem por vários médios, vários países. Então, sempre isso que eu trabalho. É essa confirmação que se deve esperar antes de apresentar um princípio como verdade absoluta, caso não se queira ser acusado de leviandade ou de credulidade irrefletida. Então, Kardec aqui foi fenomenal nesse fechamento aqui. A opinião universal eis aí o juiz supremo, aquele que se pronuncia em última instância, ou seja, ele que vai definir, né, se é certo ou não, se é aceito como ponto doutrinário ou não. Forma-se de todas as opiniões individuais, olha, interessante, né? As opiniões individuais para fazer o consenso universal para ser juiz. Se uma delas é verdadeira, seu peso é somente relativo na balança. Se é uma falsa, não pode impor sobre as outras. Neste imenso concurso, as individualidades se apagam. E nisto está um novo revés para o orgulho humano, né? A tendência nossa é querer ser, se a revelação vem por mim e tal. Então, dentro da forma que Kardec trabalha, o médium se apaga, então, é bom, não tem isso, né? E aqui, então, nós fechamos nosso estudo com isso, e para que o que nós pegamos de referência para compor esse estudo, praticamente 2 obras só, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, publicado pela M Editora, que é a Revista Espírita de 1865, aí está a fonte que nós buscamos lá para falar do Saci, e da capa de onde nós tiramos a imagem, tá? Nosso tempo está em cima da hora, faltando 1 minuto para terminar. Então, nós fechamos no tempo certinho. Graças a Deus, porque eu estava preocupado. Show de bola, Paulo. Você faz a prece de encerramento para a gente, por favor? Tá. Então, vamos, neste momento, agradecer a Jesus, nosso mestre amado, por esses conhecimentos sobre a doutrina espírita que adquirimos no presente momento. E permita, mestre, que não possamos esquecê-los para colocá-los em prática no nosso dia a dia. E, de acordo com esses conhecimentos, nós possamos iniciar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de uma forma mais eficaz, tornando o seu teor como ponto de vida diária. Ser conosco, mestre amado, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Paulo, obrigado mais uma vez. Jesus te abençoe, te ilumina. Tenha um ótimo final de semana a todos também. Hoje, mais tarde, temos o nosso estudo sistematizado da doutrina espírita com a Antônia Pinheiro, às 19h30, falando aí da responsabilidade espiritual do nosso país, do Brasil, né? Então, até mais tarde, até 19h30, pessoal. Aguardamos vocês. Obrigado, Paulo.
Falou. Um abraço a todos aí participando da live. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.